Verão de 1943. As vastas planícies da União Soviética, outrora palco das vitórias esmagadoras da Blitzkrieg alemã, tornaram-se um cemitério para as ambições do Terceiro Reich. Após a catástrofe de Stalingrado, a Wehrmacht, embora ferida, ainda possuía uma capacidade formidável de combate e uma liderança determinada a retomar a iniciativa estratégica na frente oriental. O foco de suas esperanças e planos recaiu sobre um saliente proeminente nas linhas soviéticas, próximo à cidade de Kursk. Este era o cenário para a Operação Cidadela, Unternehmen Zitadelle, a última grande ofensiva estratégica alemã no leste, concebida como um golpe decisivo para esmagar as forças soviéticas e restaurar a hegemonia alemã. O que se desenrolaria ali seria a maior batalha de tanques da história. Um confronto épico que envolveria milhões de homens, milhares de blindados e aeronaves e que selaria de uma vez por todas o destino da guerra no leste. Este documentário se propõe a mergulhar nas profundezas da Batalha de Kursk, analisando não apenas os eventos militares, mas também as decisões políticas, as inovações tecnológicas e as táticas empregadas por ambos os lados. Exploraremos o contexto estratégico que levou a este confronto monumental, a meticulosa preparação soviética que transformou o saliente de Kursk em uma fortaleza impenetrável, o choque brutal das forças blindadas alemãs e soviéticas e as consequências duradouras que fizeram de Kursk o ponto de virada definitivo da Segunda Guerra Mundial. É a história de um confronto onde a ideologia se chocou com a resiliência, a tecnologia com a profundidade defensiva e onde o destino de milhões foi decidido em um campo de trigo e aço. A derrota em Stalingrado, em fevereiro de 1943, foi um golpe devastador para a Alemanha nazista. Não apenas representou a perda de um exército inteiro, o prestigioso Sexto Exército, mas também quebrou o mito da invencibilidade da Wehrmacht e abalou profundamente a moral alemã. No entanto, a máquina de guerra nazista ainda era poderosa. Após a retirada caótica de Stalingrado, o general Fieldmarschall Erich von Manstein conseguiu estabilizar a frente sul em uma série de contra-ataques brilhantes, culminando na Terceira Batalha de Kharkov. Essa vitória tática reacendeu as esperanças de Hitler de que a Alemanha ainda poderia recuperar a iniciativa no leste. A ideia de uma nova ofensiva para aniquilar as forças soviéticas e restaurar a confiança no Führer tornou-se uma obsessão. O alvo escolhido foi o saliente de Kursk, uma protuberância de aproximadamente 250 quilômetros de largura e 150 quilômetros de profundidade nas linhas soviéticas, que se estendia para o oeste, adentrando as posições alemãs. Para Hitler e o alto comando alemão, OKH, este saliente representava uma oportunidade única. Um ataque de pinça, com forças convergindo do norte e do sul, poderia cercar e destruir um grande número de divisões soviéticas, encurtando a linha de frente e liberando tropas para outras operações. A operação foi batizada de Cidadela, Unternehmen Zitadelle. No entanto, a decisão de lançar a Operação Cidadela foi marcada por hesitações e atrasos. Hitler, fascinado pelos novos e poderosos tanques que estavam sendo desenvolvidos, o Panther e o Tiger, e pelos caça-tanques pesados Ferdinand, Elephant, insistiu em adiar a ofensiva para esperar que um número suficiente desses novos blindados estivesse disponível. Ele acreditava que esses monstros de aço seriam a chave para a vitória, capazes de romper qualquer defesa soviética. Essa decisão, contudo, revelou-se um erro estratégico fatal. Cada semana de atraso concedia aos soviéticos um tempo precioso para se prepararem, fortificarem suas posições e reunirem suas próprias reservas. Generais experientes como Guderian e Manstein expressaram suas preocupações, argumentando que a ofensiva deveria ser lançada o mais rápido possível, antes que os soviéticos pudessem se entrincheirar. Mas Hitler, confiante em sua intuição e na superioridade tecnológica alemã, ignorou os avisos, selando sem saber o destino de sua última grande aposta no leste.
Enquanto Hitler adiava a Operação Cidadela, os soviéticos não estavam parados. Graças a uma rede de inteligência excepcionalmente eficaz, incluindo o famoso Lucy Spy Ring na Suíça, o alto comando soviético, Stavka, tinha conhecimento detalhado dos planos alemães, incluindo a data provável da ofensiva e a direção dos ataques. O marechal Georgy Zhukov, um dos mais brilhantes estrategistas soviéticos, convenceu Stalin a adotar uma estratégia defensiva inovadora. Em vez de tentar conter o ataque alemão com contra-ataques imediatos, os soviéticos deveriam permitir que os alemães se esgotassem contra uma defesa em profundidade, para então lançar um contra-ataque massivo que aniquilaria as forças inimigas. O saliente de Kursk foi transformado em uma fortaleza impenetrável. Milhões de civis e soldados trabalharam incansavelmente para construir um sistema defensivo sem precedentes, com uma profundidade de até 250, 300 quilômetros em alguns setores. Este sistema consistia em múltiplas linhas defensivas, até 8 linhas defensivas consecutivas, cada uma com trincheiras, casamatas, bunkers e posições de artilharia interligadas. Campos minados densos. Kursk se tornou o campo minado mais denso da história militar, com milhões de minas antitanque e antipessoal plantadas em camadas, projetadas para canalizar os blindados alemães para zonas de morte pré-determinadas. Fossos antitanque e obstáculos. Milhares de fossos antitanque, barreiras de arame farpado e obstáculos de concreto foram construídos para retardar e desorganizar o avanço alemão. Artilharia e caça-tanques. Centenas de canhões antitanque e caça-tanques, incluindo os novos Su-152, apelidados de Zveroboi, matador de feras pelos soviéticos, foram posicionados em emboscadas e campos de tiro sobrepostos. Reservas estratégicas. Crucialmente, a Stavka reuniu enormes reservas de tanques, artilharia e infantaria na retaguarda das linhas defensivas, prontas para serem lançadas no momento certo. 2 exércitos de tanques inteiros, o 5º Exército de Tanques da Guarda e o 5º Exército de Tanques, foram mantidos em reserva, esperando o momento oportuno para o contra-ataque. A preparação soviética foi um feito logístico e de engenharia colossal, demonstrando a capacidade da União Soviética de aprender com suas derrotas anteriores e de mobilizar seus vastos recursos humanos e materiais. Enquanto os alemães esperavam por seus novos tanques, os soviéticos construíam a armadilha perfeita, transformando o saliente de Kursk em um moedor de carne para a Wehrmacht. Na madrugada de 5 de julho de 1943, a Operação Cidadela foi finalmente lançada. No entanto, a surpresa tática alemã foi comprometida por um contrabombardeio de artilharia soviético maciço, iniciado minutos antes do ataque alemão, baseado em informações de desertores e prisioneiros. Este fogo de artilharia preventivo causou confusão e perdas iniciais, mas não impediu o avanço alemão. As forças alemãs foram divididas em 2 grupos de ataque principais. Setor Norte, comandado pelo general-feldmarschall Walter Model, o 9º Exército Alemão atacou a parte norte do saliente. Model tinha a tarefa de romper as defesas soviéticas e se encontrar com as forças do sul. Suas forças incluíam os novos tanques Ferdinand, ou Elephant, que eram quase impenetráveis de frente, mas lentos e vulneráveis pelos flancos. O 9º Exército Alemão conseguiu avançar apenas cerca de 10-15 quilômetros em uma semana, a um custo altíssimo em homens e material. A profundidade das defesas soviéticas e a tática de Zhukov de desgastar o inimigo estavam funcionando. No setor sul, o avanço de Hoth foi mais profundo e perigoso para os soviéticos. As divisões Panzer, incluindo a elite da SS, o Leibstandart SS Adolf Hitler, o Das Reich e o Totenkopf,
conseguiram penetrar mais nas linhas soviéticas, impulsionadas pela superioridade inicial dos tanques Tiger e Panther. No entanto, mesmo aqui, o custo foi proibitivo. Os novos tanques Panther sofreram com problemas mecânicos e falta de treinamento das tripulações. E os Tiger, embora formidáveis, eram poucos em número. A resistência soviética, embora sofrendo pesadas perdas, não cedeu. E os contra-ataques locais, muitas vezes suicidas, retardaram o avanço alemão. A batalha transformou-se em um combate de atrito brutal, onde a superioridade tecnológica alemã era gradualmente corroída pela massa de homens e material soviéticos e pela profundidade das defesas. O clímax da Batalha de Kursk ocorreu em 12 de julho de 1943, na pequena vila de Prokhorovka, no setor sul do saliente. Foi aqui que as forças de Hoth, lideradas pelas divisões Panzer da SS, se chocaram de frente com o 5º Exército de Tanques da Guarda Soviético, comandado pelo general Pavel Rotmistrov. O que se seguiu foi a maior batalha de tanques da história, um confronto direto e massivo que se tornou lendário. Centenas de tanques de ambos os lados se engajaram em um combate caótico e brutal em campo aberto. Os tanques Tiger e Panther alemães, com seus canhões de longo alcance e blindagem pesada, eram formidáveis à distância. No entanto, os comandantes soviéticos instruíram seus T-34 a se aproximarem rapidamente dos tanques alemães, anulando sua vantagem de alcance e engajando-os em combate a curta distância, onde a agilidade do T-34 e a vulnerabilidade lateral dos tanques alemães podiam ser exploradas. A fumaça, o fogo e o barulho eram ensurdecedores. Tanques explodiam, tripulações eram incineradas e o campo de batalha se transformou em um inferno de metal retorcido e corpos carbonizados. Embora os números exatos de perdas em Prokhorovka ainda sejam debatidos por historiadores, o impacto psicológico e estratégico da batalha foi imenso. Os alemães não conseguiram romper as linhas soviéticas. A ofensiva de Hoth, que era a mais promissora, foi paralisada. A Batalha de Prokhorovka marcou o fim da capacidade ofensiva alemã em Kursk. A partir daquele dia, a iniciativa passou definitivamente para as mãos soviéticas. Enquanto a batalha em Kursk atingia seu auge, eventos em outro teatro de guerra selariam o destino da Operação Cidadela. Em 10 de julho de 1943, os aliados ocidentais lançaram a Operação Husky, a invasão da Sicília. Hitler, temendo um colapso da frente italiana e a abertura de uma nova frente no sul da Europa, tomou a decisão de cancelar a Operação Cidadela em 13 de julho, ordenando a retirada de parte das forças blindadas de Kursk para a Itália. Essa decisão, embora compreensível do ponto de vista estratégico global, foi um golpe fatal para as ambições alemãs no leste. A retirada alemã de Kursk, no entanto, não foi uma retirada ordenada. Os soviéticos, que haviam se preparado meticulosamente para o contra-ataque, lançaram suas próprias ofensivas massivas. Operação Kutuzov, setor norte, lançada em 12 de julho, as forças soviéticas atacaram as posições alemãs ao redor de Orel, forçando o 9º Exército de Model a uma retirada precipitada e recapturando a cidade em 5 de agosto. Operação Rumiantsev, setor sul, lançada em 3 de agosto, esta ofensiva visava as forças de Hoth e Manstein, levando à libertação de Belgorod e Kharkov. A velocidade e a força dos contra-ataques soviéticos demonstraram que o Exército Vermelho havia se transformado em uma força ofensiva formidável, capaz de manobras complexas e de sustentar grandes operações. Os alemães foram forçados a uma retirada geral, abandonando grande parte do território que haviam conquistado e sofrendo perdas irreparáveis em homens e material. A Batalha de Kursk, que Hitler esperava que fosse o golpe decisivo para a União Soviética, tornou-se o seu próprio túmulo estratégico.
A partir de Kursk, a iniciativa estratégica na frente oriental passou definitivamente para as mãos soviéticas, e a Wehrmacht estaria, a partir de então, em uma retirada quase contínua até Berlim. A Batalha de Kursk é amplamente considerada o ponto de virada definitivo da Segunda Guerra Mundial na frente oriental e, por extensão, um dos momentos mais cruciais de todo o conflito. Suas consequências foram profundas e duradouras. 1. Fim da iniciativa alemã no leste. Kursk marcou o fim da capacidade da Alemanha de lançar grandes ofensivas estratégicas no leste. A partir de então, a Wehrmacht estaria predominantemente na defensiva, tentando conter o avanço implacável do Exército Vermelho. 2. Destruição da força blindada alemã. Embora os tanques Panther e Tiger tenham demonstrado sua superioridade individual, as perdas sofridas em Kursk foram insubstituíveis. A capacidade da Alemanha de repor essas perdas em blindados e tripulações experientes foi severamente comprometida, afetando sua capacidade de combate em todas as frentes. 3. Ascensão do Exército Vermelho. Kursk confirmou a transformação do Exército Vermelho em uma força militar moderna e altamente eficaz. Os soviéticos demonstraram sua capacidade de planejar e executar operações defensivas e ofensivas em larga escala, utilizando táticas inovadoras e mobilizando vastos recursos. 4. Impacto psicológico. A derrota em Kursk foi um golpe moral devastador para a Alemanha e um enorme impulso para a União Soviética. A propaganda soviética explorou a vitória para reforçar a confiança na vitória final e desmoralizar o inimigo. 5. Abertura de novas frentes. A necessidade de Hitler de desviar forças de Kursk para a Itália demonstrou a pressão crescente sobre a Alemanha em múltiplas frentes, um problema que só se agravaria com o tempo. A Batalha de Kursk foi um choque de ideologias e de máquinas de guerra, onde a arrogância estratégica alemã se chocou com a resiliência e a preparação soviéticas. Ela demonstrou que, mesmo com a mais avançada tecnologia militar, a falta de realismo estratégico e a subestimação do inimigo podem levar à catástrofe. O campo de batalha de Kursk, com seus milhares de tanques destruídos e milhões de vidas perdidas, permanece como um monumento sombrio à brutalidade da guerra e à capacidade humana de sacrifício e resistência. A partir de Kursk, o sol começou a se pôr para o Terceiro Reich, e o caminho para Berlim estava aberto para o Exército Vermelho. As lições de Kursk, da inteligência, da logística, da defesa em profundidade e da capacidade de adaptação, continuam a ser estudadas por estrategistas militares em todo o mundo, um testemunho eterno de seu significado histórico.